conversar com o Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, de tal forma que esse lugar possa tremer com a presença dEle. Que venhamos estar prontos para receber o Senhor neste lugar, como centro de adoração. Jesus, nessa tarde, Pai, assim como a corça, Deus, anseia por águas, nós somos sedentos por Ti, Jesus. Nós temos sede da Tua presença quando estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Faça, meu Deus, presente neste lugar, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, se revele, meu Deus, a nós, da forma como o Senhor quiser, mas se revele a nós, Jesus, porque nós temos sede, Senhor, de Ti. Não é só de sentimento, Senhor, mas é com o coração, Pai, contrito diante do Senhor. Tira de nós, Senhor, todo eu, todo ego, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça a Tua face, Senhor, através de nós, Jesus. Usa cada um de nós, Senhor. Usa cada um de nós aqui neste lugar, Jesus. Não a nós, mas a Ti toda a glória, Senhor. Seja o único, Senhor, o centro da adoração neste ambiente, Deus. Toma cada um que sobe à Tua casa nesse momento, que se prepara, que estão estacionando seus carros, trazendo a sua família para este ambiente. Deus, que desde botar a mão naquela maçaneta, que eles sintam a presença do Senhor neste lugar, Jesus. Que possamos ver, meu Deus, sinais e prodígios e maravilhas, Senhor, em Teu nome, Jesus. Que venhamos sentir a Tua presença, meu Deus, palpável neste lugar, como a Tua palavra diz ali em Atos, que depois de orarem, Senhor, eles sentiram tremores e foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a partir disso, Senhor, anunciaram corajosamente a palavra de Deus. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que não venhamos ter medo de cantar da Tua palavra, de falar da Tua palavra, de expressarmos a adoração através do nosso corpo, Senhor. Tira de nós toda a vergonha que às vezes nós temos, que venhamos somente, Senhor, estar conectados com o Senhor, que merece a nossa atenção, que merece a nossa devoção, Jesus. Esse ambiente é seu, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Jesus, assim na terra como é feita no céu, Deus. Vamos nos colocar de pé, louvar o Senhor com essa canção. A palavra de Deus em Mateus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em Tua casa,
aqueles que são filhos da luz. Que a força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos sua glória sobre nós. Oh, nossa oração altíssima, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssima, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Adora esse Deus que nos ouve e está aqui. Jesus, esse é o clamor da tua igreja, Deus. Ouve a nossa oração, Jesus. Tu és santo, Senhor, e não há outro além de ti. Vamos declarar que só Ele é santo, diga. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sim, Ele é. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Esse é o clamor da tua igreja, Jesus. Se você pode, abre a tua boca. Comece a declarar palavras a Ele. Senhor, só o Senhor sabe o que cada um precisa. Só o Senhor sabe o clamor dos teus filhos nessa tarde. Só o Senhor sabe, meu Deus, as tristezas, as dificuldades, as preocupações do coração do teu povo, Senhor. Essa é a nação santa, cujo Deus é o Senhor. E Ele nos ouve, Jesus nos ouve, Ele está aqui. Comece a declarar, levante suas mãos e derrame palavras de adoração a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que está aqui. Senhor, nós te clamamos, Senhor, sobre as nossas nações, Jesus, sobre os quatro cantos da terra, que haja um manifestar, o resplandecer da glória do Senhor no nosso meio, Jesus. Que todos venham ver que o Senhor é bom, que a tua justiça é boa, que o teu tempo é bom e que o Senhor se faz presente quando o seu povo se reúne, quando o seu povo tem um coração pronto e contrito diante do Senhor. O Senhor não dispensa, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Nós vamos declarar para que todo mundo ouça que tu és santo, Senhor. Diga, só tu és santo. Mais uma vez, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. E Ele é Deus conosco. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Jeová.
Jesus. Tu és Deus conosco, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, Senhor. Onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna, Deus. Tu irás trazer, Senhor, sandálias para os pés. Uma roupa, Jesus, o Senhor irá prover. A palavra do Senhor não irá faltar, Jesus. O fogo não me quer.
cujas correntes se alegram na cidade de Deus. E esse rio está neste lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, que tudo vai transformar, porque leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glórias a ti, Jesus. Existe um rio. Existe um rio, Senhor. Esse rio flui lá do céu. Grande amor. Essas águas brotam do trono de Deus. Águas que curam, que limpam. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar, ele vai transformando tudo. Tudo vai transformar, porque ele leva a vida do próprio Deus. A vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Rio está nesse lugar. Beba dessa água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a fonte de água viva. Tu estás aqui. Flui, Senhor, no nosso meio, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias
somos teus, Jesus. O Senhor nunca irá deixar o teu povo padecer, porque a tua palavra diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a tua descendência perecer. Senhor, guia o teu povo no meio das tuas águas, Jesus. Leva-nos a lugares seguros, Senhor. Leva-nos a lugares verdejantes, Senhor, em segurança, debaixo das asas do Senhor, confiantes que o Senhor irá prover e nada irá faltar, e que o Senhor nunca perdeu o controle, Deus. Abra os nossos olhos, Jesus, para que venhamos ver, Deus, aonde o Senhor está no meio da tempestade, e que venhamos te encontrar com fé, Senhor, com os olhos da fé, Jesus. Seguir a tua vontade, meu Deus, no teu tempo, em nome de Jesus. E a tua igreja diz: amém. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se assentar por um instante. As crianças podem começar a subir ao altar. Elas vão cantar hoje. As crianças podem começar a subir. E o momento agora é do dízimo e das ofertas. Amém? Momento do dízimo e das ofertas. Som. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento a igreja queria conhecer se tem algum visitante aqui essa noite, alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez. Podia estar levantando a mão aí para a gente poder estar te achando? Não? Hoje ninguém nos visita? Aqui a mocinha? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Como a igreja diz, seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, tá joia? Vamos continuar louvando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. E quero estar lendo com os irmãos lá em Isaías 41, no verso 10, por favor. Se os irmãos quiserem me acompanhar, podem estar abrindo a Bíblia acompanhando no telão. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Minha destra fiel, com a minha destra fiel. Amém. Queria trazer para os irmãos a meditação dessa noite, né? Eu estava ali escutando os louvores, eu falei assim: Senhor, como é que o Senhor faz o seu culto? A gente vem aqui para cultuar o Senhor e Ele que prepara, né, os mínimos detalhes, e os louvores vai batendo às vezes com dízimo, com a palavra. E nessa noite eu queria trazer a reflexão para os irmãos. Quando a gente lê aqui, fala que Ele é o Deus que nos protege, que para a gente não temer. Então, irmãos, se você passa por algum momento, às vezes a gente está falando aqui dos dízimos e ofertas, quando você sobe na casa do Senhor e às vezes você fica ali aflito, porque talvez você está passando por um momento de dificuldade financeira, um momento ali que você está sem trabalhar, e você fica ali com aquele medo, aquele receio às vezes de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. E eu quero trazer, por isso que eu trouxe esse versículo aqui, leva esse versículo para a tua vida, irmãos. Como aquela viúva ali que subiu, que levou a sua ofertinha, sem preocupar com o dia do amanhã, como a Linda cantou, como os irmãos cantaram aqui na frente, como toda a igreja cantou. Ela não vivia do que ela estava vendo, mas ela vivia porque ela estava crendo, acreditando que o Deus que proveu naquele momento, iria prover novamente. É a mensagem que o Senhor tocou no meu coração para deixar aqui essa noite. O Senhor vai prover, não tema, não tema. Quando Abraão subiu o monte para poder ali prestar um sacrifício, levando o seu próprio filho, mas ele levou crendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso,
iria prover o sacrifício. Então, irmão, não tema, o Senhor vai prover o sacrifício dentro da sua casa, Ele vai estar levando as condições, Ele vai estar, irmão, provendo tudo a sua necessidade, porque Ele sabe do seu íntimo. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Amém? Então, nessa noite, só suba à casa do Senhor, entregue seu dízimo, sua oferta com gratidão, porque Ele, o nosso Deus poderoso, vai cuidar dos mínimos detalhes. Amém? Irmã, cadê a Lívia? Quer que eu esteja orando ou vamos orar depois do... Pode orar? Então convido os irmãos que estejam voltando sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esse momento, Pai, de subirmos a Tua casa, Senhor. Ó Deus, quão bondoso és Tu, ó Pai, por nós termos essa oportunidade, esse privilégio, ó Deus, de subir a Tua casa, Senhor. Ó Deus, podemos ofertar, ó Pai, na Tua obra, entregar os nossos dízimos, ó Senhor. Ó Deus, entregar um pouco de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, o Senhor tem derramado o maná sobre nossa casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado por essa casa, Senhor. Ó Deus, queremos entregar, Senhor, todos os dízimos, essas ofertas em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar continuando a Tua obra, Senhor. Que o Senhor multiplique, ó Deus, e que a Tua obra nunca venha cessar, Senhor. Ó Deus, esteja, ó Pai, multiplicando em nossas casas, Senhor, nos dando condições cada dia mais de ofertarmos, dizimarmos, sermos fiéis na Tua casa, Senhor. Esteja abençoando esse culto aqui essa noite. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E ele se inclinou.
seja a essência, Senhor, da adoração, muito além da música, muito além, Senhor, do que nós sentimos. Que o Senhor seja a essência, Jesus, a essência de tudo, Deus. A nossa vida, Deus. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Me perdoa
Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Hoje e para sempre, Senhor. Seja a essência, Jesus. Longe de nós a vaidade, Deus, que ofusca a tua glória, Deus. Que nós venhamos diminuir verdadeiramente e que o Senhor cresça, Deus, no nosso meio, Deus. Longe de nós o eu, a altivez, Deus, mas mais sacrifícios de adoração, mais louvores de adoração, e é uma vida contigo, Deus. Receba, Pai. A igreja pode se assentar. Momento agora da pregação. As crianças podem descer também? Boa noite, queridos, a paz. Vamos ficar de pé? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. A palavra de Deus diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Abaixa a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, que tu estás conosco a cada dia, a cada momento, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, Senhor. Para podermos estar aqui hoje, ó Pai, para te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas, Pai. Senhor, esperamos tão ansiosos a sua volta, Pai. Não nos permita que nada neste mundo venha atrapalhar as nossas vidas de receber o Senhor. Não nos permita que nada, que nem as trevas, nada dos infernos venha atrapalhar, Pai. Que não possamos ser enganados, Senhor. Que podamos estar alertas, vigilantes, esperando a volta do Senhor, Pai. No nome santo e poderoso do Senhor. Amém. Pode assentar, queridos. Amados, eu não costumo pregar sobre doutrina, nem fazer uma pregação doutrinária, mas essa noite eu gostaria de trazer um alerta, eu gostaria de falar sobre algumas doutrinas que têm me incomodado. Acho que foi mês passado, acho que o pastor pediu para trazer a palavra hoje, e o Senhor começou a falar no meu coração, começou a incomodar. E a internet hoje, o que acontece? Você entra ali na internet, por exemplo, você está no YouTube ali, você entra em algum conteúdo, alguma coisa, se você clica naquilo ali e começa uma enxurrada de coisas do mesmo conteúdo para você. Eu estava vendo algumas coisas sobre doutrina de prosperidade, doutrina coach, e de repente começou a vir enxurradas de coisas. E aquilo ali me incomodando bastante. E eu tenho falado, nunca a volta do Senhor esteve tão próxima. Nunca os tempos têm sido tão difíceis, tão à mostra que a volta do Senhor está próxima. E Pedro fala, segundo Pedro fala, que o Senhor virá como um ladrão. O que quer dizer? Um ladrão vem sem esperarmos. Um ladrão vem repentinamente, ele entra e te pega despercebido. E o que o Senhor quer alertar, que não sejamos pegos desapercebidos.
Queridos, tanta coisa tem sido pregado, tanta heresia, tanta coisas que não tem nem como você olhar para aquilo ali, meu Deus, de onde vem aquilo? Tem visto, às vezes, até crianças, adolescentes pregando e falando tantas coisas, tantas besteiras, tirando totalmente o alvo, que é Jesus Cristo. Às vezes aquelas pessoas estão ali, eu acho que esquecem aonde estão, pensam que estão no stand-up, ou estão em algum outro lugar, de menos na igreja, queridos, porque tem sido falado tantas coisas de autoajuda, de pensamento, autoconfiança, poder da ação. Você tem poder, claro, a palavra tem poder, mas em questão de uma palavra apenas motivacional. Não que podemos falar palavras motivacionais, não que não possamos falar coisas que motivem, que animem os irmãos, mas o foco não pode ser ali. O foco não pode. Tenho visto pessoas falando assim, que você deve viver da maneira que você crê, que você acha que é o melhor para você. E essas doutrinas, que eu acho que começou, por exemplo, a doutrina da prosperidade, começou acho que com Kenneth Hagin, desculpa a palavra, uma doutrina dos infernos, que muitas vezes falam coisas que, se você está ou doente, ou se você está numa situação complicada, é porque você está em pecado, é porque alguma coisa está errada, que você fez uma coisa errada. Não, queridos, é porque estamos no mundo, e no mundo estamos sujeitos a isso. Nós temos um Senhor que nos guarda, um Senhor que nos cura, um Senhor que está conosco 24 horas, o guarda de Israel, que nunca dorme, o sentinela que nunca dorme, que está sempre conosco. Mas vamos passar dificuldade? Sim. Vamos passar pelo deserto? Sim. Mas o Senhor proverá. Ele dará o alívio, Ele dará o sustento, mas se passarmos por dificuldades, como estará a nossa fé? Como o próprio louvor diz, inabalável, tem que estar inabalável. E por aí vai tantas coisas que temos visto. Mas o que nós não temos visto ultimamente em várias pregações, nessas pregações, nesses stand-ups, nem falo pregação, que são os pontos básicos: arrependimento, pecado, justiça, santidade e justificação. Queridos, se a palavra, se a pregação não tem esses pontos, fuja dessas mensagens. Se a palavra é só motivacional, é só autoajuda, é só você pode, você vai fazer, vai acontecer, fuja. A palavra de Deus, ela tem que conter arrependimento, ela tem que falar do pecado, da justiça, da santidade, da justificação por Cristo. Esses pontos muitas vezes não são falados. Vamos abrir a palavra em Lucas 4, 18 e 19. Muitas vezes há um medo de se falar sobre esses pontos. 5 pontos: arrependimento, pecado, justiça, santidade e justificação. Muitas vezes há um medo de falar na igreja para não afugentar os irmãos, não alarmar. Os irmãos, não, espera lá, não, costuma falar palavras brandas, palavras totalmente motivacionais, para que a igreja se alegre. Mas não, queridos, está errado. Em Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Queridos, boas novas.
Pregar o evangelho das boas novas. Não necessariamente significa pregar boas notícias. Não que as boas novas não sejam boas notícias, são excelentes, são as notícias mais maravilhosas do mundo. Mas eu digo boas notícias materiais. Que muitas vezes estão sendo associados boas novas como as boas notícias materiais. Você tem que ter aquilo, você pode ter aquilo, você deve ter aquilo. Não. Boas novas é pregar a palavra do Senhor. É pregar o que Jesus fez ali na cruz para nos salvar. Não pode ser tudo oferecido, tudo prometido, promete-se isso, promete aquilo. Você vai ser curado, você vai ser, sim, Deus pode curar, Deus pode fazer, você pode ter tudo, mas não funciona assim. E se não tiver, como que fica? Eu tive, desculpa falar, mas tive a infelicidade de estudar um ano dentro dessa doutrina da prosperidade do Kenneth Hagin. Foi praticamente forçado, era um seminário. Esse seminário, ele se juntou a um outro, estava fazendo missões, ele focado em missões, ele se juntou ao Ministério Pastoral, e o primeiro ano foi baseado sobre Kenneth Hagin. Então tivemos que ler vários livros de Kenneth Hagin. E é só isso, basicamente. Você deve fazer isso, você pode aquilo, e se você tiver fé, você pode fazer qualquer coisa. Sim, a palavra de Deus, você pode mover montanhas. Então, eles pegavam aquilo ali e diziam assim, você pode fazer qualquer coisa, porque se você não fizer, alguma coisa está errada, você não tem fé. E aí o que acontecia? Alguns irmãos, às vezes no próprio seminário, passavam por dificuldades, até para pagar o seminário, entrava em crise. Eu estou em pecado. Todos nós somos pecadores, mas não é bem por aí. Eu estou isso, eu estou aquilo, e começa com até depressão. Porque cria plenamente naquilo ali que está sendo falado. Queridos, se não for falado, esses 5 pontos que eu falei, de arrependimento, pecado, justiça, justificação, salvação, tem uma coisa errada. Tem uma igreja em Belo Horizonte, que é ramificação de uma outra igreja. Essa igreja, ela abriu uma congregação num bairro nobre de Belo Horizonte, e essa congregação, ela funciona como uma discoteca. Não sei se fala discoteca, nightclub, qualquer coisa assim, com luzes, com tudo mais. E toca músicas, e aquela agitação, e os irmãos dançando e tudo. E de tempos em tempos é parado a música, sobe alguém no púlpito para pregar a palavra. E os irmãos interagem, são só jovens, e ali é proibido falar sobre salvação. Por quê? Porque são jovens, têm uma vida pela frente, e isso não interessa para eles. Então, temos que falar de outras coisas, falar de arrependimento, falar de salvação, falar de pecado, não cabe ali. Mas é uma igreja, entre aspas. Queridos, não existe cristianismo sem salvação. Não existe cristianismo sem a cruz. Não existe igreja sem a cruz. Como que você fala que é uma igreja e não tem a central, que é a cruz, que é a cruz de Cristo? Arrependimento, pecado, justiça, justificação pela cruz. E essa igreja está lá, igreja, se podemos chamar de igreja. E pegando vários jovens e com aquele bordão de resgatando os jovens. Eu não vejo como um resgate, porque aquilo que estavam fazendo ali fora, eles estão fazendo dentro da igreja. Então, como se estivessem pecando, autorizados a pecar. Mais ou menos assim, felizmente. Porque, queridos, nós temos que entender uma coisa, que nossa recompensa não é daqui. A palavra de Deus fala que não juntemos tesouros do céu,
onde as traças corroem. Podemos ter coisas, podemos sim. Podemos dizer que você vai ter posses, podemos. Podemos ter uma vida tranquila, podemos. Podemos ter uma boa casa, podemos ter aí meses de férias, descansar, podemos ter uma vida tranquila, sossegada, podemos, não há pecado nisso, mas isso não pode ser o foco. Nós temos que entender que temos nada deste mundo. Podemos desfrutar o que Deus nos dá? Sim. É Deus que nos dá? É. Mas isso não é o mais importante. Nós vemos muito nessa passagem de Lucas 16. Abre Lucas 16, a partir do verso 19. Essa parábola, não é uma parábola, que isso não é uma parábola, porque todas as palavras que Jesus fala, não existem nomes, e essa palavra existe um nome, que é Lázaro. Então isso não é uma parábola. E fala sobre rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar dos lados para o seu e do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, desde que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, diz ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, aqui é claro que não temos nada neste mundo, que a nossa recompensa não é desse mundo. O rico recebeu a sua recompensa, Lázaro recebeu a sua nos céus. Aqui tem uma palavra que mostra que o mendigo que sofreu as suas chagas, sofreu tanto, mas que está no seio de Abraão. Não que temos que passar por dificuldades, também não podemos que tenha aquele outro extremo, do vitimismo, de achar que não, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser isso. É igual quando a gente ia, às vezes, estava no campo missionário, ia pregar em algumas igrejas, quando eu ia para o Brasil, e os irmãos, coitadinho dos missionários, sofrendo, tudo. Não, que nós não estamos sofrendo. Graças a Deus, não tem faltado nada, está bênção. Não, mas o missionário tem que sofrer. Missionário, não sei o quê. Tinha um missionário, nós fomos fazer inglês na Austrália, antes de ir para o campo, e tinha um casal de missionários australianos que trabalharam por 35 anos como missionários no Brasil, há muitos anos atrás. Eles vieram de navio e sofreram muito, e teve uma vez, quase saindo da Austrália, meus meninos eram doidos com o PlayStation, aí nós conseguimos juntar um pote de moedas, o ano todo deu 270 e poucos dólares australianos, e conseguimos comprar um PlayStation para eles.
E aí esse casal, que absurdo, que não ser um missionário, um filho de missionário ter um PlayStation, o missionário não pode ter nada. O missionário tem que sofrer, igual nós sofremos, nós passamos fome, então missionário... Não é bem assim também, queridos. Não tem dois extremos. Aqui tem a questão de Lázaro. Não quer dizer que temos que ser igual Lázaro para estar no seio de Abraão. Vamos estar um dia no seio de Abraão. Vamos estar ali, sentado ao lado do trono do Senhor. Mas pode ser que passamos sofrimento, pode ser que não. Pode ser que temos uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida tranquila, e possamos que passamos com dificuldades, pode ser que passamos a nossa vida aqui num deserto, para podermos estar ali com o Senhor. Mas o que o Paulo diz? Em tudo dai graça. Sabemos agradecer a Deus por tudo, na dificuldade, na abundância, na escassez. Paulo fala, fui preso, sofri naufrágio, fui tentado de morte algumas vezes, por tantas coisas. Mas a graça do Senhor me basta. Podemos ter condições, podemos ter dinheiro, podemos ter casa, podemos ter tudo, mas não podemos esquecer que apenas a graça do Senhor nos basta. Às vezes pegamos muito naqueles versículos, tudo posso naquele que me fortalece, e por aí vai. Mas após tudo de que Paulo diz isso, ele fala, tudo posso naquele que fortalece. Pode no Senhor, que a graça do Senhor o basta. Tem um versículo, tem Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas então o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. Mas na verdade, esse versículo está traduzido errado. Que diz que no original hebraico, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e Ele não há de faltar. Então, é colocado que o original hebraico está assim, literalmente. O Senhor é meu pastor e Ele não há de me faltar. Então, o Senhor não há de me faltar. Então, se o Senhor não há de me faltar, não importa tempestade, não importa ventos, não importa nada, porque o Senhor não há de me faltar. Não importa o que passamos, não importa se estamos no deserto, não importa se estamos no lamaçal, não importa se estamos em qualquer lugar, em qualquer coisa que façamos, o Senhor não há de faltar. Pode faltar o alimento, pode faltar a casa, pode faltar o teto, pode faltar o sustento, pode faltar muitas coisas, mas o Senhor não há de me faltar. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo 2 Coríntios 2:9. E aí vem essas doutrinas, coaches, doutrinas, para tentar destruir a nossa fé. Eu lembro que quando eu trabalhava circularmente no Brasil, e tinha, essa questão de coach não é nova, e tinha os coaches que vinham, davam palestras motivacionais, autoajuda, e como fazer isso, como você obter resultados, e daquela maneira, daquela outra. Mas acontece que esses coaches passaram para a igreja. Agora estão subindo no púlpito e criando sistemas, criando coisas para que aquilo ali tem que ser feito dessa maneira para você ser bem-sucedido. Não é orar, não é se arrepender, não é reconhecer o seu pecado, não é nada disso. É você entrar em um sistema e você fazer algo para que aquilo dê certo.
falando tantas outras coisas. Esse ano será o melhor da sua vida, que você vai vencer. Não que este ano não será o melhor da sua vida, não estou dizendo isso. Eu creio, em nome de Jesus, esse ano será o melhor da sua vida. Você vai vencer, você vai ser próspero, você vai ser um vencedor. Nós somos os vencedores. Não estou dizendo que não vai ser, mas que isso não pode ser o foco. Queridos, nas cartas de Paulo elogiava aqueles que estavam à frente da igreja, Deus falava da igreja, das igrejas, mas Paulo também exortava, Paulo tocava ali nas feridas, Paulo falava sobre o pecado da igreja. Ele não se importava se os irmãos iam ficar chateadinhos com eles, se os irmãos iam sair da igreja, porque ele estava ali tocando a ferida, ele falava, porque ele tinha que falar. Ele tinha que falar sobre o que estava acontecendo. Em Romanos, ele condenava a hipocrisia da igreja. Em Coríntios, ele exortava pela falta de maturidade, pela carnalidade dos irmãos, pela divisão da igreja, pela inveja, os pecados da igreja. Em Gálatas, alertava sobre a volta deles às mesmas práticas de antes conhecer o verdadeiro Deus. Ele falava, ele motivava, a igreja motivava, ele falava com alegria, ele falava, mas ele também exortava. E hoje em dia as igrejas, muitas igrejas estão tirando isto do vocabulário das pregações, para não afugentar, para os irmãos não ficarem chateados, para não saírem da igreja, porque ouviram críticas, ouviram exortações. Temos que estar preparados, queridos, para ouvir críticas, com amor, claro, nada com estupidez, com falta de educação e com zombaria, não, com amor do Senhor, críticas, exortações, falar, queridos, está errado, não faz isso não. Estava lendo um livro, e esse livro fala sobre, ele chama Com a Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. Não que eu concorde com esse nome, porque a palavra de Deus diz que não temos que ter vergonha do Evangelho, jamais. Às vezes até a infelicidade do autor escolher esse nome, ou até mesmo seja a tradução, não sei. Mas esse livro, ele fala sobre o que está acontecendo hoje, sobre essas doutrinas coach, sobre a doutrina da prosperidade, sobre essas pessoas que vêm, sobre esses falsos profetas mesmos, que têm falado tanta heresia, têm enganado o povo. Queridos, a volta do Senhor está próxima, e diz a palavra de Deus, diz que Ele tentará enganar até os eleitos, se possível. E essas pessoas têm arrastado multidões, muitas e muitas pessoas acreditando em cada coisa que é falado, se estão enganando em tantas pessoas assim. Agora imagina quando o anticristo estiver, imagina quando estivermos aí às portas, sermos enganados. Não devemos ser enganados, queridos. Devemos nos guardar de tanta coisa que está sendo falada. Esse livro, ele fala, eu gostaria de ler só algumas partes aqui desse livro, que eu achei muito interessante, e fala sobre a igreja amigável, user-friendly, ou seja, aquela igreja que é amigável, ela não fala nada de mal, ela não fala sobre pecado, sobre arrependimento, para não afugentar a igreja, para não alarmar a igreja. Aqui fala assim, a questão é que se pretende tornar a igreja user-friendly, ou seja, amigável. Esse termo vem da indústria informática e foi primeiramente aplicado para descrever um software ou um hardware, que é de fácil operação para o iniciante em computação.
Aplicada à igreja, costuma descrever um tipo de ministério que é benigno e extremamente não desafiador. Na prática, torna-se uma desculpa para se impor os entretenimentos mundanos para dentro da igreja, na tentativa de atrair os não frequentadores de igreja que estão à procura de algo, através de um apelo aos interesses carnais. O resultado óbvio dessa preocupação com os que não são da igreja é uma correspondente falta de cuidado para com aqueles que são a verdadeira igreja. As necessidades espirituais dos crentes geralmente são negligenciadas e isso prejudica a igreja. Aqui não há fogo nem enxofre, nada de pressionar as pessoas com a Bíblia, apenas mensagens práticas e divertidas. Os cultos em nossa igreja, nome da igreja em questão, trazem consigo um ar de informalidade. Você não verá os ouvintes sendo ameaçados com o inferno ou sendo considerados como pecadores. O objetivo é fazer com que se sintam bem-vindos, não de afastá-los. Esse é o objetivo hoje da igreja user-friendly, que muitas por aí. O pastor está pregando mensagens bastante atuais, mensagens de salvação, mas a ideia não é tanto de salvação do fogo do inferno, pelo contrário, é salvação da falta de significado e de propósito nessa vida. É uma mensagem mais soft, de mais fácil aceitação. Nosso objetivo, diz o pastor, é que as pessoas entrem, isso é um relato de um dos pastores dessas igrejas. Diz o pastor, é que as pessoas entrem pela porta da frente e então tira suas mentes daquilo e da ideia do pregador que transpira, afrouxa a gravata, pressiona as pessoas usando a Bíblia, que grita, que esbraveja acerca de perecer no inferno por toda a eternidade. Portanto, as novas regras são: seja esperto, informal, positivo, sucinto e amigável. Jamais afrouxe a gravata. Nem gravata eu tenho. Não deixe o auditório ver o seu suor. E jamais use a palavra inferno. Porque essa palavra tem afugentado os irmãos da igreja. Eu quero a religião show. O fato de que muitos gostariam de unir a igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontrarmos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quanto à antiga fé desaparece, o entusiasmo pelo evangelho é extinto. Não é surpresa que as pessoas buscam outras coisas que lhe tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam de cinzas, rejeitando o caminho do Senhor. Segue avidamente pelo caminho da tolice. Estamos vivendo num verdadeiro pragmatismo. Esse livro ele traz o que é o significado exato de pragmatismo. Pragmatismo é a noção de que o significado ou valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um pragmatista utilitarista, se uma determinada técnica ou um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização do tal recurso é válida. Se parece não produzir resultados, então não tem valor. Eu ouvi outro dia um pastor de renome, um pastor muito conhecido, falando exatamente isso. Falando assim abertamente, de usar certos métodos para dar resultados. Ele estava num congresso de pastores e falava assim: você deve usar este método. Este método eu já tentei, não funciona, esse método não funciona, esse método. Você tem que usar este método para dar certo. Então, colocando os métodos que têm que ser usados. Exatamente isso, se não parecer, não produzir resultado, então não tem valor. Se você usa algo que não está funcionando, então você deve abandonar isso. Eu estava falando até sobre questão de ofertas, por exemplo, que se você, você está errado, se você está fazendo isso, não está errado. E Deus tem uma palavra assim: o problema é dele. Então os métodos estão sendo mais importantes do que a própria palavra do Senhor. Estão sendo pessoas treinadas com métodos, para eficaz, e não para pregar a palavra.
Queridos, fujam dessas mensagens. Fujam dessas mensagens que, se não houver arrependimento, não falar de pecado, de justiça, de salvação. Sejamos preparados para aceitar, para ouvir aquilo que tem que ser ouvido da palavra do Senhor, e não só aquilo que massageia o seu ego, porque hoje a preocupação é só massagear o ego, não falar nada que te contrarie. Eu vi uma história, um rapaz falando uma coisa que tem até a ver com o que a gente está falando aqui. Ele está falando sobre a Branca de Neve. Eu achei até muito interessante isso, porque eu creio que todo mundo, não vou entrar no mérito que crente deve ou não ver Branca de Neve, não vou entrar nesse mérito, mas eu creio que quase todos já viram, se não viram, pelo menos conhecem a história. Então, o que acontece com a história da Branca de Neve? A madrasta, de frente para o espelho, e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: não. Ok, madrasta em paz, reina em paz, Branca de Neve em paz, tudo ok, tranquilo. Um outro dia, a madrasta resolve perguntar de novo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não. Tranquilo. Madrasta em paz, reina em paz, Branca de Neve em paz, espelho em paz, tudo ok, estou tranquilo. Mas aí, a dita cuja resolve perguntar de novo. Igual a irmãzinha, às vezes, vai perguntar: querida, estou bonita? Nossa, você está linda! Não pergunta de novo, não, porque vai que a outra irmã dá um surto de sinceridade e complica as coisas. Mas aí essa madrasta resolveu perguntar de novo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Sim, existe, a Branca de Neve. Pronto. A madrasta virou bruxa, mandou matar a Branca de Neve, tocou terror no reino, e virou tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque ela ouviu o que não queria ouvir. Aí o que vem no meu coração isso? O que nos transformamos quando ouvimos aquilo que não queremos ouvir? Ou aquilo que não estamos preparados a ouvir? Porque estão sendo criados, entre aspas, crentes, irmãos, que estão preparados para ouvir só uma coisa. Só algo motivacional, algo que te inspira, algo que massageia o seu ego, algo que apenas te dá motivação, te dá positividade e tudo mais. Mas se vier alguma coisa que te contrarie, como que vai ficar? Temos que estar preparados para ouvir críticas em amor, para ser exortados, para falar de pecado, de o que está acontecendo, de sermos confrontados em amor. Temos que estar preparados, porque, queridos, não temos que ter medo do que vamos passar, ou que passaremos, de qualquer um, porque o Senhor não há de nos soltar. Então não interessa o que passamos, não é que não vamos passar, podemos passar ou podemos não passar, mas se passarmos, o Senhor não há de nos soltar, a graça do Senhor nos basta. Só para finalizar, queridos, se a mensagem, ela não falar de arrependimento, Mateus 3:2, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Se não falar de pecado, Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Terceiro, justiça. Porque no Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim
É pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Santidade, 1 Pedro 1,15. Mas assim como que é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. E por último, justificação. Romanos 5,1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tiver esses 5 pontos, fuja dessa pregação. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé, irmãos, louvar o Senhor com essa canção, que ela é antiga, bem antiga, mas ela nos lembra que o único que deve ser adorado é o Senhor. Não é homens, não são métodos, não são alguns jeitinhos, mas a palavra de Deus, ela é a essência, Ele é o nosso guia, ela é a nossa bússola, é o que nos leva mais perto do Senhor. Amém? a nossa vida, a nossa casa, o tempo que nós temos a Ti, Senhor, que é o único que merece adoração. Nós somos apenas mordomos de tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Que venhamos, meu Deus, reconhecer a Tua palavra como nosso único guia, o que ilumina nossos pés, o que nos leva à vida eterna e à salvação, Jesus. Que a glória seja dada ao único que é digno de receber toda a honra, glória e
Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada.